Oi, eu sou o Bruno. E eu sou a Lari e bem-vindo ao segundo vídeo da semana Vida Extraordinária. Nessa série de vídeos nós vamos explicar como fazer uma transição de estilo de vida ou carreira de forma segura, estruturada e assertiva, sem precisar começar do zero. No primeiro vídeo nós mostramos as 8 armadilhas que podem estar te privando de viver a vida que você sempre sonhou. Você pode ter caído em uma dessas armadilhas e nem ter percebido. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dê uma pausa agora e procure aqui nessa página o vídeo 1 e assista do início ao fim, combinado? No vídeo de hoje, a gente vai te mostrar qual é o segundo passo que você deve dar para construir a sua vida extraordinária. Esse passo é muitas vezes contra-intuitivo e quase ninguém faz isso antes de começar a criar uma nova vida. Só que se você não fizer o que vamos te mostrar aqui, as chances de dar tudo errado e você gastar mais tempo, energia e dinheiro no caminho errado são quase certas. Nesse vídeo você vai ver finalmente porque a sua realização pessoal e profissional ainda não é uma realidade para você. E acredite, ter uma vida extraordinária está muito mais no seu alcance do que você pensa. Aliás, na maioria das vezes, está bem debaixo do seu nariz. É comum nós termos medo da mudança e nos sentimos inseguros quando escolhemos tomar uma decisão que pode mudar o rumo das nossas vidas. Aparecem pensamentos como: do jeito que tá, não dá, eu não estou satisfeito com a minha vida, mas será que eu devo mesmo mudar de trabalho? E se der errado? Será que eu posso ganhar dinheiro fazendo o que eu amo ou vou passar o resto da minha vida sem me sentir realizado? E no fundo vem aquela sensação de frustração de que todo mundo deu certo, menos você. Que você vive abaixo do que pode, longe do potencial que você acredita ter. Esses são medos comuns e aparecem cada vez mais na vida das pessoas. Então saiba que você não está sozinho. Aliás, só por estar aqui assistindo a esse vídeo, o seu nível de consciência sobre essa questão já é muito maior que a grande maioria das pessoas à sua volta. O mundo tem mudado de forma tão acelerada que acabamos nos perdendo e não sabemos mais qual é o nosso papel. Pense em tudo que já mudou desde a sua infância até hoje. Surgiram novas tecnologias, novas profissões, novos desafios. Na época dos nossos pais, eles tinham apenas algumas opções de carreira a seguir. Era ser médico, advogado, engenheiro, economista, militar ou padre. Essa realidade mudou radicalmente. Profissões estão desaparecendo e dando espaço para novas formas de trabalho. Milhares de opções surgem quase que diariamente e você percebe que as decisões que você fez anos atrás já não fazem mais sentido para a sua vida. No fim, fica aquele sentimento de que se está perdido na vida sem saber o que fazer e qual o melhor caminho a seguir. O psicólogo americano Barry Schwartz chama esse fenômeno de paradoxo da escolha. Os efeitos do excesso de escolhas que você tem hoje na sua vida geram duas consequências. A primeira é a paralisia total, não escolher nada e ficar congelado no medo. E a segunda é a insatisfação com a escolha, porque você deixou outras 900 possibilidades de fora e fica louco se perguntando se a escolha que você fez foi a melhor de todas. Em um cenário como esse, a grande maioria das pessoas, sem perceber, escolhe seguir o caminho que os outros já seguiram porque se sentem mais seguras. Mas isso de longe não é uma boa estratégia se você quer ter uma vida feliz e realizada. Quando você não sabe para onde ir, acaba tomando decisões de acordo com o que a maioria das pessoas estão fazendo, porque temos uma falsa impressão de que é mais seguro. E aqui fica um alerta. Essa falsa impressão tem uma consequência grave, porque distancia você de quem você realmente é e te afasta da possibilidade de ter uma vida com prazer e significado. Lentamente você vai seguindo uma trilha que fica mais estreita a cada passo. Quando você olha para o lado, parece que o único caminho que você tem é seguir em frente ou voltar tudo do início. E o resultado disso é o que vemos todos os dias. Uma multidão de pessoas doentes, depressivas, ansiosas e infelizes que esqueceram como era bom sonhar e ir atrás dos seus sonhos. Para você ter uma ideia como a coisa é séria, o Instituto Gallup fez uma pesquisa mundial e revelou que 85% das pessoas se sentem infelizes no trabalho. Pessoas que não vivem a vida que gostariam de viver, que não fazem o que amam e que acabam comprando a vida e os sonhos dos outros. Acho que está claro que essa estratégia não está funcionando, certo? Nosso mundo está mudando muito rápido e a quantidade de opções, escolhas e informações é avassaladora e afeta nossa capacidade de escolher e ficar bem com as nossas decisões. Quando nossos pais tinham a nossa idade, eles não tinham tantas opções. Para a maioria deles, o caminho a seguir era fazer o que nossos avós fizeram, ter uma vida muito parecida com a deles.
Hoje, as regras e as possibilidades são outras. Nós temos centenas de caminhos e isso é fantástico. Se por um lado nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade para não sermos vítimas silenciosas do paradoxo da escolha e ficar paralisados ou infelizes com as nossas escolhas, por outro lado, nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso e possibilidades para vivermos de forma feliz e realizada, criando uma vida a partir das nossas próprias regras, uma vida com a nossa cara. O problema é que ao mesmo tempo isso traz uma ansiedade muito grande de escolha. A gente tem tantas opções, tantas formas diferentes de seguir com a nossa vida, que dá um medo muito grande de não saber escolher ou de perder tempo com a coisa errada. A questão agora é, com tantas oportunidades à sua disposição, qual é a vida que você quer ter? Essa é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Esse é o ponto de virada. É aqui que entra o segundo passo, o passo essencial para escolher o caminho certo para você. Sem esse segundo passo, você nunca vai ter certeza se deve se tornar um empresário ou um jogador de futebol, se vai mudar para um veleiro ou construir uma carreira num banco. Todos os caminhos são possíveis e válidos, mas antes de mais nada, você precisa dar o segundo passo. Não importa o quanto o mundo se transforme. Não importa o quanto tudo vire de ponta cabeça. Se você der esse segundo passo, você vai saber se adaptar e escolher o seu caminho independente do que apareça na sua frente. Agora, qual é então esse segundo passo? O que você precisa fazer para saber se está no caminho certo? O passo essencial é o que chamamos da sua redescoberta. Se desligar das referências externas, dos ideais, dos modelos prontos e se reconectar com você mesmo. Você precisa desligar o barulho de fora para conseguir escutar o que está aí dentro de você. Talvez isso seja um pouco esotérico ou subjetivo demais, mas é muito mais simples do que você imagina. Um acesso fundamental para você se reconectar com a sua essência, por incrível que pareça, é através dos seus medos. Os seus medos são como portas fechadas para a reconexão com a sua essência. Quanto mais medos você dominar, mais portas você vai abrir e maior é o seu acesso à sua essência. Então vem comigo que eu vou explicar. Todo medo que você e eu temos tem origem em uma crença. Algo que acreditamos nos leva a sentir medo. Então, por exemplo, algumas pessoas acreditam que se não tiverem dinheiro, o parceiro ou a parceira vão querer se separar. Outras pessoas acreditam que ter muito dinheiro pode transformar numa pessoa ruim. Cada crença que nos limita dá origem a um medo. O medo de ganhar muito dinheiro ou o medo de ficar sem dinheiro nenhum, por exemplo. Toda vez que você identificar um medo seu, busque entender qual é a crença que fortalece ou que dá origem a esse medo. Uma vez que você entende, por exemplo, que o medo que você tem de ganhar dinheiro está baseado na crença que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, esse pode ser o momento que você pode se libertar em direção à sua essência verdadeira. Nossos medos e crenças criam limites, portas fechadas que parecem muito reais para nós. A nossa essência, o nosso real potencial não conhece barreiras, mas sempre que surge uma nova crença ou um novo medo, nós deixamos de viver a nossa essência e entramos no modo de sobrevivência, evitando ao máximo as situações que nos dão medo. O segundo passo, como nós estamos mostrando aqui, é acessar novamente essa nossa essência através da identificação dos nossos medos e das nossas crenças. É por eles que devemos começar a jornada para uma vida pessoal e profissional de realização. É o encontro com a nossa verdade, é o nosso despertar. É a partir desse segundo passo que você vai ter acesso a quem realmente você é, o acesso à sua real força, potência e sabedoria. Por incrível que pareça, é entendendo os nossos medos que nós ganhamos a chave para construir uma nova vida. No final desse vídeo eu vou te dar um exercício muito simples para que você possa começar a enfrentar seus medos a partir de agora. Quando eu e o Bruno descobrimos que identificar nossos medos pode nos dar acesso a uma vida extraordinária, nós fomos buscar as melhores e mais poderosas formas para fazer isso. Esse é um dos motivos para o Moporã existir. Oferecer as melhores ferramentas e métodos para esse despertar para uma vida extraordinária. Para ajudar as pessoas a reencontrarem seus caminhos e aprenderem a olhar a sua essência como nunca antes. Até agora, você tem se guiado pedindo orientações para outras pessoas. E tudo bem, porque foi o que te ensinaram na escola e na sociedade em geral. Mas a partir de hoje, você vai aprender a olhar os seus próprios instrumentos e perguntar para você mesmo que caminho que você quer seguir. Por mais óbvio que pareça agora, são grandes as chances de você nunca ter visto isso antes. Ninguém ensina na escola a como olhar para dentro e usar a sua essência para tomar decisões. Muito pelo contrário. Fomos ensinados a olhar só para fora. Quais títulos e cursos você tem, o seu currículo, plano de carreira, plano de negócios, planejamento financeiro e por aí vai.
Olhar para fora e aprender com os outros é muito importante. Só que isso você já sabe, e foi isso que te trouxe até aqui. Agora, se você quer mesmo criar uma vida extraordinária, você precisa começar a olhar para dentro, para quem você realmente é. Nós chamamos esse olhar para dentro de sua bússola interna. Essa bússola sempre esteve aí dentro de você, só que ninguém nunca te ensinou como usá-la. O exercício no final desse vídeo é exatamente para isso. Para começar a te ensinar a olhar para a sua bússola interna. Para você tomar decisões baseadas na sua essência e não no que os outros esperam de você. Aliás, provavelmente foi essa bússola interna que te trouxe até aqui. Que te mostrou que você está seguindo na direção errada. É ela que traz a sensação de angústia quando você sai para trabalhar de manhã. É ela que te faz ter vontade de jogar tudo pro alto e, sei lá, mudar de país. Essa bússola é o instrumento mais importante da sua vida. É ela que te mostra se você está no caminho certo ou não. É esse chamado, esse impulso que você não pode, não consegue ignorar. Quando eu e a Lari aprendemos a usar a nossa bússola interna, nós reencontramos o nosso caminho. Esse foi o passo essencial para vivermos hoje a vida que amamos viver. A gente descobriu o nosso papel no mundo e tivemos a energia e coragem necessárias para seguir os nossos sonhos. Foi incrível como tudo fez muito mais sentido quando a gente aprendeu a conectar com a nossa essência. Ficou tão óbvio e tão claro onde a gente estava e onde a gente queria chegar. Tudo mudou em nossas vidas. O que era pesado passou a ficar mais leve, porque a gente passou a viver a nossa verdade, fazendo o que descobrimos que amamos fazer. E tudo começou com esse segundo passo, aprender a ler a nossa bússola interna. Foi por esse motivo que surgiu o Moporã. Ele é a forma pela qual nós expressamos a nossa essência. É fruto do amadurecimento dos nossos propósitos de vida. Sem descobrir como ler a nossa bússola interna, ainda estaríamos perdidos, estagnados, vivendo uma vida sem realização e sem direção. Não teríamos ganhado clareza de como construir uma vida pela qual hoje nós somos apaixonados. Uma vida que nos deu liberdade emocional e liberdade financeira. Entramos em contato com a nossa essência, nossos talentos e valores e transformamos o que nós tínhamos de melhor num caminho seguro e prazeroso para viver a vida que, para nós, vale a pena ser vivida. Quando temos visão clara da nossa bússola, aquele medo de mudar e fracassar desaparecem por completo. Você ganha uma coragem e motivação inabaláveis. Aliás, o significado da palavra coragem é agir com o coração. Como a Cris, por exemplo, que estava desconectada, apagada e sem brilho. E agora que ela sabe como olhar a sua bússola interna, tudo mudou. Ou a Thaís, que estava paralisada no medo. Não ia para frente nem para trás. Era exatamente essa paralisia que estava matando ela lentamente, tirando toda a energia e a alegria da vida dela. Quando ela descobriu como ler a sua bússola interna aplicando o exercício que eu vou te mostrar no final desse vídeo, ela se reconectou de uma forma que nunca antes tinha conseguido. A motivação e a coragem surgiram de dentro e ela mudou completamente de vida. O mesmo aconteceu com o Marcelo. Ele descobriu uma força que não consegue identificar de onde veio. Existe um caminho que é só seu, que pode ser criado a partir de agora alinhado com quem você é. E o mais importante, respeitando o seu tempo e tudo o que você construiu até aqui, sem precisar jogar tudo pro ar e começar do zero. Assim como a Thaís criou o seu caminho para viver uma vida que todo dia parece sábado. Eu ia pro trabalho, pro escritório, mas a gente não tem nada a ver com isso. Mas aí acho que eu já consegui me desconectar de lá. Então eu ia para as reuniões, eu ia chegar lá e falei, não tem mais nada a ver comigo. Então para de se machucar tanto. Eu tô tendo aprendizados que eu nem imaginava, que a gente escutava um pouco, mas vivendo no dia a dia é um pouco diferente. Eu sofria tanto para ir pro trabalho que eu falava que toda noite era um domingo. Não é só no domingo em si que vinha a depressão. Era na segunda noite pra saber que na terça de manhã eu tava lá. Era na terça noite pra saber que na quarta tava lá. Eu falei, gente, hoje pode parecer assim besteira, mas pra mim todo dia é sábado. Porque eu sei muito bem do que eu tô fazendo. Eu tô muito tranquila com essa decisão. É hora de você também dar o passo, despertar e criar projetos de vida e de carreira que tenham sintonia com seus valores, com a sua verdade. Você está pronto para criar a sua vida extraordinária? Então presta atenção. Eu já vou te mostrar o exercício que eu prometi para que você possa começar a se reconectar com a sua essência. Esse exercício foi tirado de um dos programas mais poderosos do Moporã, chamado Crie Seu Caminho. Nesse momento, as inscrições para o programa Crie Seu Caminho estão fechadas. Só que nos próximos dias a gente vai abrir algumas vagas para alguns poucos alunos.
Você vai ter a chance de receber todo o nosso suporte para criar a sua vida extraordinária. Se você está realmente comprometido com a sua realização pessoal e profissional, então Crie Seu Caminho é para você. Então fica atento, nos próximos dias vamos abrir vagas para uma nova turma. Enquanto isso não acontece, o vídeo com o exercício que eu te prometi está aqui embaixo. Esse exercício é apenas uma pequena amostra do que os alunos do programa Crie Seu Caminho recebem. E no próximo vídeo da semana Vida Extraordinária, a gente vai te mostrar na prática como que a gente fez para chegar até aqui. Vamos contar para vocês um pouco da nossa história. Então, enquanto isso, você pode deixar aqui embaixo seu comentário ou a sua dúvida. Nós vamos ler e vamos responder a todos os comentários que forem possíveis. Aproveite o exercício e te esperamos no próximo vídeo. Eu sou a Natália e eu participei do programa Crie Seu Caminho. Eu me formei no final do ano, né? E eu estava um pouco confusa quanto ao que eu queria fazer. Eu estava trabalhando em editora, que não tem muito a ver com a minha formação, né? Porque eu trabalho mais com design gráfico e eu sou formada em design industrial. E eu estava um pouco desiludida, porque eu pensava, eu acho que eu fiz essa faculdade, ela não me serviu muito, eu não penso em ser designer, não penso em projetar, não gosto muito disso. Eu também estou nesse emprego, eu gosto, mas trabalhar em corporação, né? Você acaba passando o seu dia inteiro ali, trabalhando por uma outra pessoa, e eu sempre fui muito de estudar por mim mesma, e aí às vezes eu comecei a me sentir incomodada nesse conflito de ter feito uma faculdade, não ter gostado, trabalhando com uma coisa que não estava me satisfazendo completamente e de estar perdida, né, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E eu comecei a fazer o mini curso, comecei a fazer os exercícios, e eu senti uma necessidade assim, meio que consciente e inconsciente, sabe? Uma intuição que falava, faz, e um consciente que dizia, poxa, é legal, mas será que vai me ajudar, sabe? Será que eu tô nesse momento de investir esse tempo e tudo mais? Aí eu lembro que o Bruno me perguntou, meu marido perguntou, quanto por cento você quer fazer? Eu falei 80. Não, 85. Eu acho que 90% de mim quer fazer isso. E eu falei, vou fazer. Eu fiquei um pouco com medo, porque eu nunca tinha feito curso online e eu tinha um pouco de preconceito, sabe? Tipo, será que rola, né? Como é que será que vai ser? Mas esse meu lado intuitivo falava, vai, sabe? Alguma coisa vai mudar, você vai se mexer, alguma coisa vai mudar. E aí eu fui. Comprei no primeiro dia que saiu. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que por eu ter a disponibilidade de ver a hora que eu quisesse, enfim, essa liberdade, funcionou muito bem pra mim, porque eu gosto muito de anotar. Eu não sou uma pessoa que só escuta e grava, sabe? Eu preciso anotar, estudar, reler e tudo mais. E aí eu já fui gostando do conteúdo, assim, eu achei bem estruturado, você entendeu? Não foi uma coisa assim, eu achei que ia ser um curso, sei lá, normal, um curso de boa. E não, era um curso completo mesmo, sabe? Era uma coisa que eu ia ter que fazer com bastante afinco, né? Porque era uma coisa bacana. Porque eu sempre me considerei uma pessoa meio sem memória, sabe? Assim, uma pessoa que eu não lembrava muito da minha infância, não lembrava muito dos melhores momentos da minha vida, ou dos piores momentos. E aí, quando eu fiz o exercício da linha da vida, que eu tive que focar no CTNs e tudo mais, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça que eu falava, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso, como assim? Estava em mim e não lembrava. E depois do exercício também, eu fiquei muitos dias assim, tipo, eu tava, sei lá, no metrô e vinha um negócio na minha cabeça, sabe, do nada. E isso foi uma sensação muito boa. E o segundo, que foi mais forte, foi com os talentos. Porque eu também achava, falei, nossa, não tenho talento nenhum, não sei fazer nada de bom. E eu nunca tinha parado pra pensar no talento como algo que fosse meu, sabe? É meu e não é de mais ninguém, nem todas as pessoas veem o mundo como eu. E aí eu pude perceber como é essa minha forma de ver o mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou mais do mundo das ideias, do ideativo. Mas desde que eu comecei a parar para pensar que eu tenho esse olhar e eu consigo olhar para as coisas, eu consigo enxergar o todo delas e não só aquilo que está em frente, eu tenho tido muitas ideias de projetos para começar a fazer. Mudou porque antes eu não tinha noção nenhuma do que eu podia fazer, assim, por mim mesma, sabe? Eu sempre pensei que eu não pudesse agir assim, começar algo
a partir de mim, né? Sem depender de outros fatores e tudo mais. Mudou porque hoje eu tenho uma noção de que trabalhando esses meus talentos, e todas as coisas que a gente veio aprender no curso, eu consigo partir de mim, né? Partir daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto de fazer. E eu consigo ter mais essa confiança, sabe? Eu consigo me ver no futuro fazendo essas coisas, sabe? E colocando esse meu propósito no mundo. Olha, eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila, assim, em alguns aspectos. Eu sou muito agitada, né? Tal, isso aqui. E eu me sinto mais tranquila, mais centrada em mim, assim, né? Eu percebo que eu posso me voltar mais para mim mesma, para dentro de mim mesma, para trabalhar. Aprendi a trabalhar questões que eu não tinha ferramentas antes para poder trabalhar. Então eu me sinto mais centrada em mim mesma, e tanto no meu aspecto profissional, de projetar o meu futuro profissional, quanto numa questão Natália, né, ser e tudo mais. Eu acho que a sacada da comunidade e do jogo também, eu achei incrível, porque permite uma interação que é muito maior do que eu acho que a gente teria se fosse até um curso presencial, sabe? Porque acho que a internet, ela dá essa possibilidade de as pessoas trabalharem mais em si, pensarem um pouquinho mais, se expressarem melhor. Às vezes a gente se expressa melhor com palavras, né? Num vídeo do que, sei lá, numa conversa. Porque eu comecei a falar com as pessoas sobre esse curso que eu estava fazendo, as pessoas perguntavam, mas o que é um curso de desenvolvimento pessoal? O que você faz? O que você aprende lá e tal? E eu comecei a falar para elas, você se aprofundar em você, para se entender um pouquinho melhor, para entender quais são os seus caminhos, daquilo que a gente realmente gosta, porque são poucas as pessoas que sabem o que realmente gostam, e isso é uma coisa um pouco paradoxal, né? Porque, enfim, todo mundo busca a felicidade, encontrar aquilo que faz bem, mas no fundo a gente não tem uma consciência profunda sobre isso. E aí quando eu comecei a comentar para as pessoas, eu percebi que, de fato, as pessoas estão muito perdidas ainda nesse contexto, assim, de fazer o que gosta, saber o que gosta. Que adiantaria eu ter me profissionalizado, assim, profissionalmente, né? E ter deixado esse tempo que eu podia ter investido em mim, sendo que eu tenho mais ferramentas para trabalhar comigo no pessoal, no profissional, na vida. Acho que a integração é uma coisa que o programa me trouxe, assim, sabe? Me senti mais centrada na minha, né? Com as minhas escolhas passadas, né? E com as minhas escolhas futuras.